Então hoje vamos falar de 5 coisas que fizeram emagrecer um pouco mais rápido com disciplina. Então a primeira foi a mudança alimentar. A mudança alimentar ocorreu por conta que eu passava muito tempo do dia sozinha, então acabava que eu não fazia as refeições corretamente, almoço, separando exatamente as refeições. E acabava comendo muito carboidrato, muito refrigerante, muita industrializados, porque eu comia o que tava fácil, o que tava rápido, e era assim que era a minha alimentação. Então era toda desorganizada. Eu tinha a tireoide que engordava, então isso contribuía para que eu, consequentemente, ficava mais inchada, mais retida. Então, e a endometriose também, que recentemente eu descobri que ela adora carboidrato e era uma fonte de alimento que era, vamos colocar 50%, 70% da minha alimentação era baseada em carboidrato, a outra parte era refrigerante. E eu tomava pouquíssima quantidade de água. Então era praticamente pão, refrigerante e nada de água. Então foi assim por longos anos. Eu tinha hábito de comer doce, mas não era tanto. E quando eu comecei a fazer há um ano atrás, procurar profissionais, nutricionistas, endócrino, até na questão hormonal da tireoide e a psicóloga, foi para tratar e combater tudo isso que eu descontava na comida. E uma das coisas que a minha nutri, não que ela baniu, tirou, ai, nunca mais você vai comer ou você não vai comer. Não. Por 6 meses eu fiquei sem um refrigerante. Foi o que ela me passou para mim poder tirar esse hábito de mim, banir ele totalmente. Hoje fazem 11 meses que eu não tomo Coca-Cola. Eu era viciada, eu tomava todos os dias Coca-Cola. E não era zero, era a normal. Hoje em dia, quando eu tomo de vez em quando o refrigerante, ele é o zero. E eu não tomei mais o tradicional. Então, uma das mudanças foi isso, foi me planejar melhor a minha alimentação, porque ela é a base do emagrecimento, não podemos dizer que não. E a questão também emocional, porque a questão da psicóloga, ela ajuda muito na emocional, porque às vezes a gente acaba descontando, ai, uma frustração, alguma coisinha no alimento, e é na hora que a gente come coisas assim, ai, eu tô triste, vou ir comer um doce, eu tô feliz, ai, vamos fazer uma festa e vamos comer. Então, todas as emoções a gente acaba descarregando na comida e isso ele reflete no nosso corpo, na nossa saúde, principalmente. Segundo, atividade física. Eu mesmo que não seja aquela pessoa, nossa, ativa, eu sempre tô fazendo uma caminhada, algum tipo de movimentação no meu corpo. Desse um ano mais ou menos, 11 meses mais ou menos, não teve um dia que eu fiquei assim, ai, a não ser um dia que realmente fiquei doente, impossibilitada, mas praticamente seis vezes na semana eu tô fazendo uma atividade física. E eu quero tornar hábito um dos vídeos eu coloquei que quero tornar hábito um hobby diferente, assim, ai, uma corrida, sabe? Alguma coisa que possa, ai, nossa, eu faço essa atividade e essa atividade me dá muito prazer. Controle nas porções, na parte alimentar. Antes eu comia até chegar aqui, assim, e eu tive a doença do refluxo também, né? O que me atrapalhava. Então eu acabava passando muito mal depois das refeições, mas mesmo assim eu tava ali comendo em porções enormes, como se fosse. Eu tive a questão de faltar alimento na infância, então a psicóloga fala que eu comia na questão do corpo ser sobrevivente, ele armazenar alimentos para quando faltar. Então ele estava meio que treinado a sempre ter um pouquinho a mais para poder suprir o que poderia eventualmente faltar. Sono de qualidade.
Como eu comentei, eu tenho uma insônia, mas ela começou a vir de novo agora faz uns 2 meses mais ou menos, que ela voltou a ser mais frequente, mas antes eu tinha regulado o sono, então o sono você libera um hormônio, ai, que a endócrina falou, e ele acaba sendo um pilar para o emagrecimento, fundamental, porque quando você descansa, você libera um hormônio que acaba controlando toda a parte de ansiedade, que a gente pode eventualmente colocar na comida. E uma outra coisa também, a quinta seria a disciplina e a constância. Antes comecei várias dietas de várias formas. Ai, a dieta do líquido, a dieta da fruta, a dieta, sei lá, vários tipos de dieta. E, e eu não continuava. É, Na verdade, eu não tinha disciplina, ou eu não acreditava que eu tinha disciplina, ou não acreditava em mim, ou o resultado realmente ele não é imediato, e aí isso acaba frustrando, e aí você fala assim, ai, não emagreci nada, então deixa eu voltar a comer realmente o que eu quero, deixa eu ser feliz. E isso era um pensamento errado, né, que eu tinha. Que na verdade, quando você não tem acompanhamento com profissionais sérios, acaba que você desiste, porque você não tá vendo resultado, porque às vezes ele começa a aparecer com medidas e às vezes isso não foi feito a medida para pelo menos gerar como, gerar uma expectativa, um avanço, eu mostrei um resultado. Nossa, ó, você não perdeu tantos quilos, mas você perdeu tantos de medida, e esse já é o caminho. Então eu fazia sem orientação, então acabava que virava uma bagunça. E no final eu acabava desistindo de todas as minhas dietas que eu já fiz. Então, esses foram cinco coisas que me ajudaram realmente a conseguir emagrecer, enfatizar, conseguir permanecer. E agora eu tô fazendo a manutenção dele, que é conseguir manter esse peso que eu estou. Então, recapitulando: mudança alimentar, atividade física, controle de porções, sono de qualidade, disciplina e constância. Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu posso ajudar, contribuir com vocês, deixem aqui no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!